Quando a Netflix lança umas produções bem meia-boca, eu critico aqui no canal. Agora, quando eles lançam filmes realmente interessantes e que surpreendem pelo menos a maioria das pessoas, a gente precisa destacar aqui também. Isso acontece exatamente com o filme A Casa, mais uma produção espanhola de suspense, intrigante e cheio de reviravoltas. E afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, e felizmente para a gente falar de mais uma produção que pelo menos para mim foi surpreendente positivamente, que é o suspense A Casa, mais uma produção espanhola, né? A Espanha nos fornecendo aí ótimos filmes pra gente assistir nesses tempos tão complicados. E se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga lá, @lucastgaemaia, para mais novidades sobre cinema, séries de TV e sobre o canal também. Lembrando que muito recentemente a gente teve uma outra produção espanhola, né, que está totalmente em evidência nesses últimos tempos, que é O Poço. A maioria das pessoas gostou bastante, teve gente que não gostou, é um filme meio complicado que com certeza não vai agradar a todos os gostos, e ele está sendo tão falado que talvez ele apague um pouco esse A Casa, que também tem ali as suas críticas sociais e tal, mas digamos de uma maneira mais sutil. Inclusive esse A Casa aqui está sendo muito comparado por muitas pessoas por aí com o Parasita, do Bong Joon-ho, e eu acho que isso é bem pertinente, porque tem uns contextos aqui que eu vou explorar daqui a pouco que lembram bastante a produção sul-coreana. Acho, mais uma vez, que ela não chega a ser tão impactante, mas ainda assim é eficiente. Na história, a gente segue um publicitário famoso até então, chamado Javier. Esse cara fica desempregado e ele acaba falindo, né? Ele tem ali um status, né, bacanão, cheio da grana, ele tem a esposa dele e o filho, que é pré-adolescente, eles moram num baita apartamento, só que o cara vai ficando sem dinheiro para tudo e ele precisa ir desfazendo de todas as coisas, principalmente se mudando aí dessa casa. E fica evidente desde o início do filme que o protagonista, o Javier, ele não bate muito bem na cabeça. A família que muda para a antiga casa dele, né, que é um cara, a esposa dele e a filhinha deles, passa a se tornar alvo desse protagonista. Ele alimenta uma obsessão, uma inveja, ele fica extremamente com raiva dele estar passando dificuldade com a família, de estar morando num lugar bem mais simples e sem dinheiro, e aquela galera vivendo bem e ocupando a casa dele. Então ele toma aquilo e remoe aquilo de uma maneira completamente lunática e desproporcional. E aos poucos ele vai invadindo, influenciando a vida daquela família ali para prejudicar eles. Bem, então esse lance de sanguessuga, do cara querer ali de uma forma ou de outra tirar proveito da situação daquela outra família, entre outras questões e correlações sociais, lembram bastante o conceito de Parasita, mas aqui tem uma pegada diferente e um desenvolvimento ali que também traz outras situações pra gente. Esse filme é dirigido por dois cineastas, que é o Davi e o Alex Pastor. Eles são irmãos e eles fazem um bom trabalho de composição dos ambientes, dos ângulos, a fotografia também é bem trabalhada, né? Aqui tem um lance de, por exemplo, na casa da galera que tá falida, que tá sem grana, geralmente é aquele tom mais sombrio, mais escuro, sem vida, frio. E na casa da galera que tá ali bem de vida, é tudo mais iluminado, mais claro. Porque já he perdido a minha mulher. As atuações aqui são boas, são eficientes, principalmente do protagonista que faz o Javier, inclusive o nome dele é Javier Gutiérrez. O ator ele consegue desenvolver o personagem de uma maneira que a gente desgosta muito dele, né? A gente cria ali sentimentos diversos, na maioria das vezes negativos. O coadjuvante desse filme aqui, o Tomás, que é da outra família, né?
é feito pelo Mário Casas. O Mário Casas, inclusive, fez Um Contratempo, entre várias outras produções espanholas, também é um baita ator. Geralmente ele faz papel de protagonista, que ele é um coadjuvante, mas ele também faz bem o seu trabalho. Esse filme aborda ali nos seus subtextos várias temáticas, como falência, inveja, materialismo, obsessão, orgulho e também sociopatia, o desenvolvimento, o lado sombrio, digamos assim, que esse personagem vai abraçando, né, e que vai afundando e tomando medidas desesperadas e praticamente sem limites, tudo para benefício próprio. Sabe aquele ditado que quase todas as pessoas não querem te ver melhores do que elas? Pois é, aqui é mais ou menos assim. O cara não só quer ver, ele não suporta ver aquela família melhor do que a situação que ele se encontra, como ele também quer, se possível, ver eles ainda pior do que ele já tá. O filme é perfeito? Não, longe disso. Ele tem umas conveniências de roteiro, umas facilidades ali, alguns núcleos que são trabalhados superficialmente, poderiam ter sido resolvidos com umas cenas a mais, e eu vou comentar isso depois, mas ainda assim é uma história intrigante e que acaba envolvendo a gente. Se você gosta de um bom suspense que ainda fala muito sobre o que acontece por aí, mesmo que seja daquela maneira cinematográfica, ainda chama bastante atenção. Atenção, aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Me llamo Javier. Bem, o que acontece? O cara tem a chave ainda da antiga casa dele. E aí, quando ninguém tá na casa, né, a família nova que tá morando lá, ele entra e fica ali usando as coisas e tal, fuçando na intimidade da galera, né? Inclusive tem uma cena interessantíssima, que ele vê que a filha do casal tem várias medalhas, né, curte esporte e tal, e aí ele volta pra casa e o filho dele ali, que aparentemente é mais sedentário e tal, ele bota o filho dele pra correr com ele, só com inveja da filha do outro. Com os dias, então, ele vai se infiltrando cada vez mais, vai sabendo mais informações sobre aquela família, vê lá que eles sofreram um acidente, que o cara era alcoólatra, que ele vai ali para reuniões dos alcoólicos anônimos e ele quer usar dessa fraqueza para tentar se aproveitar e tirar proveito do cara. Então ele meio ali que constrói uma amizade, um coleguismo, e o cara se abre ali para ele e começa a contar mais coisas. E aí que o Javier, o protagonista, vai ficando mais maluco ainda, com aquele poder nas mãos, continua se infiltrando na casa do povo, né? E o cara, você sabe que ele ficou doente já quando ele pega ali um bolo de carne e com certeza jogou veneno ali dentro e joga ali no quintal. O cachorro do antigo vizinho dele que mora ali acaba comendo a carne e morrendo, né? Aparentemente o cachorro irritava ele, o cara faz essa maluquice. Então, para começar a injetar intrigas ali na família, ele começa a alterar a agenda do pessoal, né, ali no computador e tal, e ele vai acompanhando de longe ali o casal brigando cada vez mais. Enquanto a família vai ficando cada vez mais fragilizada, né, o laço dele vai se fortalecendo, né, ele vai também dando ali o ombro pro pessoal e tal. Tem a cena que ele vai pela primeira vez ali jantar com essa família e o jardineiro vê ele entrando, né, acha meio estranho e tal. E depois o jardineiro vai descobrir que ele jogou um caô, que ele não ia pegar as cartas lá, né? Que ele provavelmente estava se infiltrando sim lá na casa da família. Esse núcleo aqui do jardineiro, na minha opinião, ele não ficou tão desenvolvido assim. Porque o jardineiro viu ele ali uma vez entrando, depois começou a subornar o cara, falou, ó, se você não fazer essas coisas doentias aqui pra mim, porque o jardineiro é maluco da cabeça, né? O interesse é ali na menina, com aquelas coisas ali que ele pede, e aí o Javier passa a fazer essas coisas pra ele, né? Só que talvez com mais umas 2 ou 3 cenas desenvolvendo ali o jardineiro vendo o Javier entrando mais vezes lá, e aí sim usando isso de arma contra ele, mas o Javier não, o cara ameaça ele uma única vez e ele fala assim, não, eu vou fazer essas coisas sujas aí pra você. A bola de neve vai crescendo cada vez mais, o Javier, né, mente ali pra Lara, que é a esposa do Tomás,
e aí o Tomás acaba, né, brigando feio com ela e depois vai tirar satisfação com o Javier e acaba batendo bastante nele. E, em paralelo, Javier tinha dado ali um jeito no jardineiro, né, colocou ali um negócio inflamável num equipamento que o jardineiro usou, o negócio explodiu e queimou o cara todinho. É claro que o Javier manipula ainda mais a mulher do cara, né, se fazendo de coitado, com a cara toda machucada porque o cara bateu. E aí o Tomás, o marido dela, acaba saindo de casa e nesse meio tempo o Javier se aproxima ainda mais da mulher e da filha do outro. E é nesse momento decisivo do filme que o Tomás volta ali para Manguaça e decide falar com a mulher dele para tentar convencer ela de que o Javier é maluco, é um sociopata, e ela não acredita muito nele. Lembrando, o Javier tinha dado um spray de pimenta para ela e colocado ali negócio de amendoim, que o Tomás tem o quê? Tem alergia. E aí nessa discussão ali do Tomás com a Lara, ela não querendo escutar ele fica ali um pouco agressivo também, ela acaba jogando o spray na cara do cara e quase matando ele. Eu digo quase porque quem chega lá depois? O Javier, e aí com as próprias mãos, sem a mulher do cara ver, acaba matando ele de vez. E aí o filme corta, um tempo passa, provavelmente alguns meses, o Javier tá lá de boa, tem um emprego bom, e adivinha com quem que ele tá? Sim, ele tá com a mulher do cara que morreu, ali vivendo a vida dele. Eles estão morando numa outra casa, uma casa ainda maior. Acho que a Lara, né, a mulher do Tomás, o coitado que morreu, deveria ter desconfiado um pouco mais do Javier, né? Aquela história estava meio esquisita, mas não. Ela decidiu acreditar. E quando o Javier tá ali no bem bom, quem aparece para confrontar ele? A ex-mulher, né, que foi ali abandonada com o filho e ameaçando que ela sabia do lance do spray de pimenta ali que ele manipulou e tal, fala que vai revelar tudo. E ele, claro, com o poder doentio de persuasão que tem, fala para a mulher que se ela fizer isso, ela e o menino vão ser totalmente prejudicados, e aí ela dá aquela baixada na guarda. A cena final é o Javier na casa ali, olhando para a vista bonita, tranquilão. E aí um aspecto importantíssimo dessa cena, né? A câmera vai indo por trás e a pia naquela casa perfeita vai pingando, né? Uma goteirinha ali. Isso quer simbolizar pra gente que o Javier pode achar que a vida dele tá perfeita porque ele fez tudo aquilo, né, pra estar do jeito que ele queria, mas os problemas muito provavelmente não iam acabar. Será que a ex-esposa dele não ia ter coragem e delatar tudo? Provavelmente isso poderia acontecer. Aí você vê, né, um cara ali que era ambicioso, ficou obsessivo, se transformou num sociopata e ocasionalmente em um assassino, né, pra você ver até onde um ser humano desse tipo pode chegar. E você, o que você achou de A Casa? Gostou do filme? Achou um suspense interessante ou não gostou por algum motivo? Deixa aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. Um grande abraço e até mais.